E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Todos bem? O Pai está com saudade, manda notícia. Vamos à reflexão de hoje. A gente continua partindo para o final da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, as igrejas na Galácia. Eu não queria ficar preso, e nem posso ficar preso em poucos versículos, porque essa carta, como a gente já viu na reflexão anterior, é uma carta muito densa, há um peso muito grande na insatisfação do apóstolo Paulo, quando ele percebe a cobrança de judeus messiânicos em relação às práticas daqueles que eram cristãos, mas que não eram judeus. Exigia uma cobrança, repetindo o que a gente já falou, existia uma cobrança muito grande do cumprimento da lei, seguir a lei, que as ações, que o comportamento fosse baseado na atenção ao que a Torá exigia. E havia ali, obviamente, na percepção do apóstolo Paulo, uma cobrança desleal. Ele chega a dar a ideia de que havia uma traição ao Evangelho de Cristo, uma vez que o Evangelho de Cristo prega, se mostra eficaz, e a cobrança da prática da Torá era colocada, ou era vista como uma traição àquilo que foi deixado, ensinado por Jesus. Em outras palavras, a ideia é que o ato de Jesus, o sacrifício de Jesus, ele não foi suficiente. Obviamente, não sendo suficiente, ele se torna ineficaz. E aí é que está a preocupação do apóstolo Paulo com essa abordagem, uma vez que aqueles que cobravam a execução da lei, a execução da Torá, na rotina, na vida de todos os que eram cristãos, obviamente mostrava essa visão de traição. Enfim, o que a gente precisa observar na preocupação do apóstolo Paulo é que há uma liberdade no evangelho pregado de Cristo, que essa liberdade precisava mostrar, que esse evangelho precisava mostrar que antes havia sempre um peso, se era escravo, se era livre, se era homem, se era mulher, se era rico, se era pobre, sempre havia um peso cultural, havia um peso muito grande na visão, essa visão judaica. E a preocupação de Paulo aqui nesse ensinamento, nessa carta, nessa orientação, é entender que a vida com Cristo, nesse evangelho de Cristo, é uma vida que precisa ser vista como, tentando lembrar aqui, ele fala sobre o conceito de que os cristãos precisavam carregar o que ele chama de o fruto do Espírito. Antes, a observação era em afirmar o exercício da Torá. O que a gente consegue perceber é que na pregação do Evangelho, qual foi o fundamento da Torá? O fundamento da Torá, ela não foi medida, ela não foi concebida para
trazer a salvação a Israel. O exercício da Torá, o fundamento da Torá, é que ela é vista como uma ferramenta para mostrar, indicar ao povo de Israel o pecado. São leis importantes, não se pode negar. Essas leis importantes, elas não vinham para salvar, elas não vieram para salvar, elas vieram para mostrar, como quem usa uma lupa que não consegue enxergar algo tão pequeno, e eu preciso de um instrumento para ampliar, trazer amplitude de visão, para que a pessoa pudesse enxergar melhor o objetivo. E o objetivo da Torá era mostrar a vida pecaminosa, era trazer essa luz e compreensão ao povo de Israel do que era uma vida de pecado. Quando Jesus vem e cumpre a Torá, cumpre a lei, ele se coloca no lugar como o sacrifício vivo para expiar os pecados. Só que, como ele veio para aqueles que creem, ele abre essa opção não só para os judeus, mas ele abre essa opção para todo aquele que crê. O apóstolo Paulo diz: e viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo é aquele que é justificado. O justificado, ele vive pela fé. Fé naquilo que Cristo fez ao morrer sem pecar, cumprindo a Torá. Ele cumpriu a Torá no nosso lugar. Se ele cumpriu a Torá no nosso lugar, qual é a nossa missão? E aí o apóstolo Paulo chama a atenção para que a pessoa tome cuidado, porque tem a falsa impressão de que, já que Jesus me justificou, eu posso fazer o que eu quiser. O apóstolo Paulo alerta sobre isso também. Ele diz aqui, deixa eu achar aqui. É interessante. Ele diz assim, olha, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês que caíram da graça de Deus. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. E aí, mais à frente, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Não se enganem, aqui olha, capítulo 6, versículo 7. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. A gente observa que o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro, ele termina a carta no capítulo 6, deixando muito claro essa observação. Cristo nos justificou pela morte na cruz, cumpriu a Torá e morreu se sacrificando e nos trouxe salvação. E aí o olhar naturalmente da carne faz as pessoas acharem que pode, já que não preciso obedecer à lei, eu posso fazer o que eu quiser. O apóstolo Paulo também diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. É interessante a gente fechar essa ideia justamente com essa certeza. Cuidado com o que você semeia.
porque certamente é isso que você vai colher. Filhos do Pai, que Deus abençoe vocês. Estejam atentos a obedecer, não à lei, mas aos preceitos de se ter uma vida com fruto, e esse fruto do Espírito seja a sua realidade constantemente, em nome de Jesus. Amém. Filhos do Pai, o Pai ama vocês.